Oi pessoal, bem-vindos ao nosso Podnext Futuro. Eu sou a Luísa, eu sou do segundo médio. Eu sou a Sofia, também sou do segundo médio. E esse é o nosso convidado, profissional da área da psicologia, Sérgio Machado. Obrigado, meninas. Obrigada por estar aqui. É um prazer enorme estar voltando aqui. Sérgio, conta um pouquinho como é a psicologia, como funciona esse meio, como é interagir com as pessoas, da forma que você interage. Olha, é uma profissão muito interessante, né? E ao mesmo tempo desafiadora, mas nos tempos que a gente está vivendo hoje. Cuidar das emoções das pessoas tem sido um grande desafio. A pandemia potencializou isso, era assim um grande desafio. Mas eu confesso a vocês que é realmente muito gratificante você saber que pessoas confiam no seu trabalho, você saber que pessoas confiam em contar coisas muito significativas para a vida delas. É muito comum no consultório você escutar coisas que as pessoas não falam para ninguém e se reservam e preservam e confiam em pessoas como nós, que somos os psicólogos. Então é uma interação, mas eu diria que também é um propósito de trabalho muito representativo, que envolve acolhimento, respeito, acima de tudo, né? Porque quem vem procurar a gente não vem contar novidades, vem trazer questões muito representativas na vida deles. Então o trabalho do psicólogo é um desafio, mas ao mesmo tempo é apaixonante saber que de alguma maneira você contribui para o estado emocional das pessoas. Gosto bastante, me sinto muito realizado. E aproveitando, você sempre sentiu que a psicologia era para você, essa profissão de lidar com as pessoas? Você sempre lidou muito bem com as pessoas e entender os sentimentos das pessoas? Olha, você sabe que isso é uma pergunta fantástica. Eu gosto de contar essa história, mas para não ficar muito longo, eu vou falar rapidinho para vocês. Eu venho de uma formação, na verdade eu venho do rádio. Eu estava contando agora para vocês aí, estar aqui também é muito bom, porque eu adoro isso. Entrevista, botou o microfone, abriu, eu falo. Eu gosto muito disso. Mas porque a minha primeira formação foi no rádio. Eu fui radialista durante um bom tempo e o rádio, menino, é um espaço que você conversa com alguém que você acredita que está te ouvindo. E de alguma maneira sua voz, sua programação, sua música chega nas pessoas. Então eu começo por aí. Eu começo vivendo essa experiência de falar com o imaginário das pessoas. Você imagina que alguém está te ouvindo, que a música que você tocou as pessoas vão gostar e assim vai. Então o rádio foi a minha primeira escola. Depois eu trabalhei um bom tempo com um grupo de teatro, que também foi a minha segunda formação, em bairros mais carentes aqui em Itatiba. E ali eu comecei a ter contato com essa coisa que mais tarde eu fui entender que é uma escuta afinada sobre o ser humano. Nesses grupos que eu trabalhava com crianças e adolescentes, muitos passavam por dificuldades, enfrentavam muitos problemas e dividiam comigo isso. Então eu não era só o diretor de teatro, eu era alguém que de certa forma estava ali para escutar os dilemas, os sofrimentos, as dificuldades, e aí eu fui me sensibilizando. Só que eu vim de uma história em que eu tinha abandonado a escola no 9º ano, que realmente seria a 8ª série, e comecei a perceber que não dava mais para ficar sem estudar. Quando eu volto a estudar, a fazer o supletivo, que o EJA de hoje chamava supletivo, eu começo a perceber que eu preciso escolher alguma coisa depois que terminasse o meu ensino médio. Eu tive que fazer o supletivo para terminar o ensino médio, que nem isso eu tinha completado. E aí começou a vir exatamente isso que você me pergunta. E aí, né? O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? E aí comecei a visitar minhas emoções e entender que aquele trabalho que eu já fazia com as crianças e os adolescentes, o jeito que eu me colocava para ouvir eles, eu não era um psicólogo para eles, lógico que não tinha formação nenhuma, mas eu conseguia oferecer para eles algo que eles precisavam, ter alguém que escutasse o que eu dizer. E aí nessa transição de terminar o ensino médio, eu falei, eu já sei, eu vou ser psicólogo, me encontrei. Confesso a vocês que eu continuo sendo o mesmo rapaz que para ouvir as pessoas, que continua escutando as pessoas. A diferença é que na psicologia se oferece para as pessoas uma escuta muito afinada. O que é uma escuta afinada? Aquela que vem do estudo. Você precisa estudar muito para entender as pessoas. Não é uma questão só de ser solidário com as pessoas. É muito importante ser solidário. Acolher, conversar, escutar com as pessoas é sempre muito bom. Mas quando você estuda psicologia, você desenvolve essa escuta afinada, em que você está ali para acolher, para ajudar, mas você também é o psicólogo profissional. É um pouco assim que eu acabei me descobrindo psicólogo, gostei muito, mas de vez em quando gosto de conversar no microfone, Sim. Tá bom? Você falou dessa época de pandemia, você sentiu que o mercado aumentou muito? Começaram a ter uma procura maior pela área da psicologia? É interessante isso.
porque tem uma coisa aí que é fundamental a gente lembrar. O Covid fez. Eu tenho uma metáfora. Para mim, o Covid, ele rasgou um véu em que todo mundo estava escondido e deixou claro para a gente, ó, é isso aí que você... O ser humano é um ser que adoece, tem medo da morte. O adoecimento é extremamente complexo. A ideia de ficar um tempo no hospital é extremamente assustador para todo mundo. Não respirar é algo extremamente devastador na vida do humano. Então, sim, isso aflorou as questões psicológicas. Por um outro lado, também, eu sinto que eu não gosto de usar a palavra que ajudou, porque para mim a Covid não ajudou nem nada, foi um momento muito difícil, mas ela deu mais clareza para uma coisa que era difícil para as pessoas entender qual é o papel da psicologia. A gente vem de uma herança, meninas, que é importante colocar aqui na nossa conversa, muito dura da psicologia. Por isso que ainda existem pessoas que falam, a psicologia é coisa para louco, eu não vou no psicólogo, é coisa de louco, mas de onde ele está tirando isso? Tem um histórico por trás. O Brasil é um país que durante muitos anos teve manicômios, os hospícios, e é uma história muito dura. E quem estavam lá? Os psicólogos, ajudando, trabalhando, atendendo os psiquiatras. Então essa herança que é cultural demora um tempo para a gente desfazer, diluir um pouco os nós que foram criados a respeito disso e até preconceito, viu? Até preconceito. A profissão da psicologia sofreu e ainda sofre muito preconceito em relação a isso. O tempo da Covid, como eu disse, rasgou o véu. Isso explodiu. E aí pessoas que também não imaginavam, não acreditavam, não confiavam no trabalho da psicologia, começam a olhar o trabalho do psicólogo como algo realmente importante. E o que a Covid fez com a gente? Ela nos isolou. Ela nos colocou fora do contexto da condição das relações conviventes. Isso nos assustou, isso nos amedrontou. E a gente passou a descobrir que os nossos problemas também estavam dentro das nossas. Isso foi extremamente devastador. Eu diria que a Covid, eu não quero usar aqui o termo que ela veio e ela ajudou, mas eu acho que ela clareou algumas coisas. O tempo da Covid fez as pessoas pensarem que cuidar da saúde mental é super. Cuidar das emoções é fundamental. A gente vive uma época, meninas, em que cuidar do corpo parece que passou a ser primordial. Ok, tá tudo certo, boas dietas, as academias, né, vivem lotadas, então a estética ganhou muita força. O corpo que a gente apresenta para a sociedade hoje é quase como um cartão de visita. Nos últimos tempos a gente tem percebido que quem vive dentro do corpo também precisa de ajuda. Então acho que nesse ponto acabou clareando um pouco mais a importância do papel do psicólogo na vida. Que bom, né? Para todo mundo. Agora meio para dizer, eu queria perguntar se mesmo com a pandemia, você sente que a profissão da psicologia sempre foi desvalorizada e ainda continua sendo valorizada. Mesmo com a pandemia, mesmo com essa procura que a Luísa perguntou, você sente que, por você ter falado também de as pessoas acharem que a psicologia é coisa de louco, coisa pra gente que não tem a ajuda necessária, que não bate bem na cabeça, que falam, né? O que você acha? Você quer saber se ainda existe algo a mudar dentro desse processo? Sim, ainda tem. A gente tem muito que melhorar. Eu acredito, como eu falei, a pandemia jogou luz sobre tudo isso. Outro ponto que eu acho legal a gente falar jogou luz e falou, é isso aí, minha vida. Cuida da sua saúde. Se adoece. Mente é um processo que também adoece. Só que quando eu olho para isso, ainda existem muitas pessoas que têm um pouco de medo de admitir e de reconhecer. Então eu vejo muito mais, além da questão do preconceito que está existindo, existe um certo receio de acreditar que eu tenho questões emocionais para cuidar. E aí pode surgir preconceito e outras coisas. É muito curioso a gente ir num consultório médico, onde faz os exames, o médico vai lá, por exemplo, o exame e fala, você tem isso aqui, esse é o seu diagnóstico. E rapidamente a gente coloca confiança sobre aquilo, acredita e sai de lá com a receita e compra o remédio. Ainda é um pouco difícil para as pessoas quando elas escutam assim, você tem transtorno, você tem ansiedade. Ainda que a ansiedade agora, ela ficou tão comum, tão chulo, né, que parece que todo mundo tem ansiedade, na verdade todo mundo tem, que até aí dá para ir. Mas se você se aprofunda um pouco mais no diagnóstico, naquilo que a pessoa está desenvolvendo, que seja qualquer tipo de transtorno, ainda há um certo receio. E um detalhe importante, que o que vocês estão fazendo aqui ajuda muito, informação. Isso é fundamental. Precisa continuar esclarecendo, informando de maneira clara, de maneira coesa.
maneira significativa para as pessoas que cuidar da saúde mental é fundamental, mas isso passa muito pela informação. E na falta de informação, Sofia, gera esses equívocos, esses enganos, esses desencontros de informação. Olha a luta que nós estamos até com a questão da vacina. Então tem uma boa parte da população brasileira que desacredita da vacina, que não confia na vacina. Isso acontece com a gente na terapia também. Terapia não adianta, terapia não resolve. Conversar, eu converso com qualquer pessoa. A gente vai escutar isso durante um tempo, mas eu acredito que é um processo promissor. Eu acredito que é um processo promissor. Eu sei que eu estou aqui no podcast falando sobre profissões também. Pode ter certeza que as novas gerações, que são vocês que também escolherem fazer psicologia, vão trazer uma contribuição muito significativa, porque vocês já crescem dentro de uma nova mentalidade. Há uma outra formação a respeito disso. Vocês pertencem a uma geração que já escuta falar da psicologia de um outro jeito. Muitos jovens fazem terapia. Isso também ajuda bastante a desmistificar um pouco. Mas ainda é uma luta. Esse, você falou que está pensando que é um podcast mais para alunos, para profissões mesmo. Você acha que os alunos precisam de terapia? Tipo, a maioria, assim, pensando em saúde mental, para ter uma boa convivência na escola, um bom estudo, coisa. Olha, eu acho que a gente não colocaria a terapia como coisa única, exclusiva. Eu acho que esse nem é o lugar que a psicologia se propõe. Eu acho que ela é mais uma área que ajuda, que contribui. Mas você encontra bons ganhos também na nutrição, na fisioterapia, na medicina. Né? Em tese, meninas, a gente tem que pensar assim, precisamos acreditar que cuidar da saúde mental é importante. Isso vale para alunos, como você pergunta, Lu? Vale sim, até porque vocês vivem no ensino médio, talvez de todos os períodos da escola, o período mais estressante. Costumo falar muito para os meus jovens, assim, em palestras e até mesmo no consultório. Às vezes a sociedade coloca o sarrafo numa altura além do alcance e estimula a sua geração a acreditar que dá para alcançar o sarrafo. Só que quem coloca o sarrafo já sabe que não dá para alcançar. Isso gera fontes de estresse, dificuldades em termos de alcance, de aceitação, de autoafirmação. Eu vejo muitos jovens que têm um potencial incrível, mas já de um bom tempo vão se desacreditando, não vão confiando. Mas porque muitas vezes o que colocaram para eles é inatingível, e isso vai ficando cada vez mais difícil. Dizer que todo mundo precisa de terapia, eu acho que é uma coisa para a gente trabalhar e pensar a respeito. Eu tenho uma frase, uma professora minha, quando a gente ia começar a atender, porque na faculdade você faz um tempo de faculdade, depois você já começa a atender os pacientes na clínica da universidade. E é bíblico para mim o que ela falou um dia. Chamava de Pedro, porque eu sou Pedro Sérgio, né? Então o Sérgio ficou depois. E ela falava, Pedro, nem tudo é para ter. Nem tudo é para ter. Porém, aí quebrou minhas pernas. Ela falou assim, porém, toda pessoa que procurar terapia vai se beneficiar. Então, se você disser para mim, Sérgio, qualquer pessoa pode se beneficiar da terapia? Qualquer. Tudo é para terapia. E a gente pode pensar, discutir um pouco assim, dá para relativizar um pouco mais. Mas benefícios, sim. Inclusive nessa fase das escolhas, das decisões, né? De mudar de identidade, porque quando eu deixo de ser aluno do ensino médio e passo a ser universitário, é outra identidade. O tamanho que tem isso. Fora alguns que mudam de casa, que precisa deixar... É outra vida, né? Totalmente outra vida. Né? E quem é essa pessoa que eu me torno depois que eu vou para a faculdade também? O que eu conheço de mim desse outro lado? Nada. Sempre ajuda. Totalmente nova. Você entende? E isso vai impactar na saúde mental. Você vê, isso é saúde mental. A gente vem de uma herança que parece que quando fala saúde mental tem a ver só com doença mental. Olha o resultado daquela herança dos manicômios e dos hospícios. E não é. Não é dessa forma. Bom, na última palestra que você teve aqui na escola com a gente sobre saúde mental mesmo, Sim. Você disse que gosta muito de conversar e trabalhar com jovens, né? Como você lida? Por que você prefere essa mente dos jovens, né? Que pelo momento que a gente está vivendo agora. Então, mas aí eu acho que é uma coisa que talvez eu goste desse lado complicado de vocês. Não sei se eu posso chamar de complicado, né? Eu tenho pessoas que falam, Sérgio, você gosta das mentes complexas, né? Parece que é um pouco disso. Tem um pouco disso, mas eu volto lá na minha história que eu contei para vocês. Quando eu monto meu grupo de teatro, ele já era um grupo de adolescentes e eu me identifiquei muito com aquilo. Eu tenho uma história também dentro da igreja, trabalhei muitos anos com jovens. Então, sabe quando você vai construindo uma relação com
essa geração, né? Houve um tempo que a gente chamava vocês de juventude. Hoje é difícil definir o que é juventude. Quem é a juventude? O máximo que a gente fala é geração. E até o fator geracional hoje está sendo discutido. O que é uma geração hoje? Como é que a gente mede uma geração hoje? Mas eu confesso a vocês que eu me identifiquei sempre mais com a juventude. Primeiro porque eu acho que eu vivi uma adolescência muito legal, né? Eu vim do sítio, morei em área rural, mas eu gostava demais da minha adolescência. Foi uma fase incrível, lógico, cheia de coisas, de dificuldades de entendimento, de aceitação, por um monte de coisa. Mas eu sempre me dei muito bem com a geração mais nova. Como eu começo muito cedo já trabalhando com jovens, o meu vínculo acabou ficando. E eu gosto de vocês também, né? De uma forma muito clara, muito verdadeira, porque como eu vivo de projetos, eu tenho projetos sociais, eu tenho projetos só com pessoas que têm necessidades especiais, e os meus voluntários todos são jovens. E uma coisa que eu gosto de vocês é que vocês aceitam os desafios. Olha vocês duas aqui. Olha o que vocês estão fazendo. Estão entrevistando, produzindo um trabalho, vai saber onde isso vai chegar e se de repente aqui não está nascendo alguma coisa. Então essa ousadia, e eu quero colocar o termo ousadia dentro de uma condição muito correta, muito coerente, é que sempre me chamou a atenção. E sim, a complexidade. Eu acho fantástico saber que vocês conseguem se virar dentro de tanta complexidade que é a vida de vocês. Eu sempre questiono os pais quando eles falam assim, mas Sérgio, eles só estudam. E eu olho para isso e falo, gente, eu não consigo entender que só estudar está tudo bem. Que é tão simples ser jovem na idade de vocês e passar por tudo que vocês fazem. Isso me apaixona, sabe? Isso me toca de uma maneira e eu não saberia viver de outro jeito. A frase da minha vida é juventude reunida. Onde tem, eu gosto de estar junto. Gosto mesmo. Como assim, uma situação específica que você fala, que você pode contar, assim, que fala, nossa, agora eu me apaixonei por essa profissão, foi essa profissão que eu quero pro resto da minha vida. Na psicologia, teve várias, viu? Teve várias. Eu diria para você que na faculdade, no tempo que eu fiz psicologia, a minha formação ainda era no tempo de 5 anos e meio. Então, no 4º ano de faculdade, você já podia começar a definir qual abordagem você iria trabalhar. A abordagem é a linha da psicologia que você vai seguir para atuar. Existe psicanálise, psicologia comportamental, humanista, hospitalar. Então os professores iam nos orientando, nos direcionando para as áreas que a gente podia trabalhar. E a escolha era sempre do aluno. Nessa fase eu começo a entender um pouco mais sobre cada uma das abordagens. Hoje eu sigo a linha analítica, né? Minha base é a psicanálise, mas eu sigo como estrutura de trabalho, como referência de trabalho, psicanálise. E quando eu começo a escutar sobre psicanálise, lógico que eu fico com dúvida, porque eu gosto de todas as abordagens, eu diria para vocês assim, eu chego na faculdade quase que muito certo que eu ia ser psicólogo clínico. Eu gostei da psicologia hospitalar, achei bacana a educacional, tanto que virei professor por 25 anos. Mas tinha uma coisa na clínica que eu falava, gente, não é possível, eu não vou conseguir abrir mão disso. E aí, quando eu fui descobrindo as abordagens, eu lembro de ter conversado com uma professora minha, Cláudia Arcanjo, e eu falava, Cláudia, eu gosto de tudo. O que eu vou fazer na psicologia? Eu gosto da social, eu tenho interesse pelo esporte e tal. E ela falava assim, mas aonde mexe mais com você? Eu falei para ela, é a clínica. Eu falei assim, então você precisa de clínica, porque isso já está em você. Eu acho que foi mais ou menos nesse momento em que eu começo a perceber que a psicologia clínica, né, na linha que eu queria, na abordagem que eu queria, foi me dando mais segurança. Eu falei, é isso que eu quero. Eu estudei mais 1 ano e meio, né, porque daí você fica mais 1 ano e meio. Fiz a minha formação e praticamente 2 meses depois de formado eu já estava atendendo. Comecei bem cedo. Muito legal. Muito, adoro. E sobre o processo de formação, né? Como foi para você ingressar na sua faculdade? Sempre foi a faculdade que você queria? Como foi o processo de estudo? Como você lidou lá dentro? O processo é um pouco naquilo que eu te falei no início. Eu não consegui pensar em outra coisa que não fosse escutar as pessoas, ouvir as pessoas. Lógico, isso é bom contar para vocês e para os seus amigos também. A gente tem a ideia de que ser psicólogo, eu quero ser psicólogo porque eu quero ajudar as pessoas. Isso é muito legal. Quem pensa assim, guarde no seu coração e leve isso à frente. Porém, quando você entra na faculdade, vão te contar que a história é um pouco diferente. Justamente por isso, né? Pela formação que você tem que ter, aí envolve toda a questão teórica, que é fundamental. Quando você compreende o histórico da psicologia, eu nunca mais esqueço o quanto foi importante para mim as aulas de história da psicologia, que aí eu fui entender onde é que eu estava entrando. Tinha um começo muito anterior a mim a tudo aquilo. Porque essa coisa romântica de ajudar as pessoas vai se mantendo, mas se você não for buscar seus referenciais teóricos, você não vai conseguir ser psicólogo. Se você não estudar continuamente, não se atualizar continuamente,
dificilmente você vai manter. Então, para mim, foi um desafio, porque eu tinha vindo de um supletivo, tinha ficado com mais de 20 anos sem estudar, mas eu entrei tão apaixonado pela ideia de ser psicólogo que eu diria até que eu tive um processo bom. Eu até brinco na minha família que eu fui um ótimo aluno na faculdade, um aluno mediano no médio, no fundamental. Fundamental, então, meu Deus do céu, melhor nem contar. E na faculdade eu acho que eu tive um ano muito bom, eu estudei sério, levei muito a sério, né? Fiquei assim, muito envolvido com tudo que a faculdade me deu, é desafiador, não dá tempo de ler tudo. Se você falar, Sérgio, vocês estudaram tudo mesmo? Imagina. Não lemos tudo, não lemos todos os livros, muita coisa vai vindo depois e você vai complementando. A formação complementar conta muito também. Mas eu diria para você que os meus 5 anos e meio foi de muita dedicação, de muito empenho, um desafio, de vez em quando algumas noites com vontade de desistir, pode falar para os seus amigos que num certo momento da faculdade dá vontade de não ir, de desistir, mas quando você gosta, quando você acredita, né, então acaba continuando. Eu terminei minha formação na metade de 2000, já em setembro, outubro, estava atendendo. Foi muito bom. Depois eu fiz uma pós, fiz uma especialização também, da qual eu gostei muito. Eu estou ainda atrasado em algumas coisas que eu acho que eu queria estar estudando mais, mas o tempo da clínica também às vezes não deixa, né? Fica mais difícil, os tempos estão difíceis, você não tem outro caminho, né? Precisa, mas o estudo é contínuo. Falou que você segue a linha da psicanálise para a sua abordagem, tudo. É a mesma linha da psicologia ou... É legal isso que você está perguntando, né? Psicologia é uma ciência que estuda e trata os processos mentais e da interação mental, da interação com o meio social. Então, a gente estuda a formação do comportamento, das relações com as emoções, a gente cuida disso. Então, ela é uma ciência. A psicanálise é um desdobramento da própria psicologia, se a gente for pensar primeiro, é uma linha teórica fundamentada também no trato das emoções. A diferença é que a psicanálise se ocupa na construção da identidade do sujeito. A terapia dentro da psicanálise ajuda o paciente a refletir e a analisar, por isso que o nome análise é sempre bom ser lembrado. O paciente que faz análise, ele vai olhar exatamente todo o histórico da vida dele e as implicações que isso trouxe para a vida dele, nas atitudes, nos comportamentos e de como isso está se atuando na vida dele até hoje. Então assim, é ali que a gente cuida dos traumas, das marcas mais profundas, das cicatrizes que continuam contando uma história na vida do sujeito e das feridas que ainda não viraram cicatriz. A psicanálise se debruça sobre esse olhar, né, de ajudar o paciente e inclusive ajudar o paciente a entender que ele é responsável também por aquilo. Isso é um ponto importante, que lá atrás, quando a gente vai fazer psicologia, a gente parece que vai ajudar as pessoas a serem felizes, vai acolhê-las, né? Gosta de conversar com as pessoas, isso é uma grande verdade. Dentro da terapia, isso é independente, não é só na psicanálise não. Você também ajuda o paciente a entender o quanto ele também é responsável por aquilo. Quanto, de certa forma, esse trajeto que ele está seguindo, esse caminho que ele está seguindo, tem muito das escolhas que ele fez e ele precisa entender por que ele seguiu isso. Compreender a respeito disso. Essa é outra coisa que a análise ajuda bastante. Criar uma compreensão sobre o que eu estou fazendo. Criar uma consciência sobre o que é isso que eu tenho sentido. Que pessoa eu me torno quando eu passo por essas situações que eu estou contando no meu. Então tem um pouco dessa coisa. Ela vai se diferenciar da psicologia, porque a psicologia tem essa abrangência como um todo e dentro dela tem várias abordagens. Uma das abordagens, uma dos desdobramentos da própria psicologia é a psicanálise. Bom, agora falando aqui, sabendo que você estudou, você ficou aqui, trabalhou muito tempo aqui no Next, né? Muito querido por todo mundo. Infelizmente eu entrei depois, não tive a oportunidade de ser sua aluna. Tá. Mas como foi essa relação com a escola, assim, durante todo esse tempo, com os alunos? Foi muito boa, eu gostei demais, assim. Sinto muita falta de estar aqui, mas eu vou começar pelo fim. A decisão de sair do colégio foi uma decisão muito consciente. Ensaiei bastante, já para ter saído uns 2, 3 anos atrás, conversava bastante com o Wagner, ele participou de todo esse processo, mas eu já vinha vendo a minha vida fora daqui, que é a vida com a clínica e alguns projetos, me demandando demais. E tem a questão da idade também, meninas, eu tenho 57 anos de idade, então o cansaço, de maneira muito direta, ele tira um pouco do seu ritmo, ele tira um pouco do seu humor, e eu sou apaixonado pelo que eu faço. E foi chegando um momento da minha vida que eu comecei a perceber que eu não ia mais conseguir entregar na sala de aula o que eu sempre entreguei, porque pelo menos eu sempre acreditei que entreguei.
envolvimento com os alunos, compromisso com a aula, fazer a aula ser divertida, fazer o aluno entender que estar na escola é bom, né? A escola é para deixar a gente feliz também. Então, as minhas aulas de teatro, as minhas aulas de educação socioemocional, eu tinha muito esse propósito, né, de trazer mesmo essa alegria do estudar, da alegria de aprender as coisas, das descobertas, das trocas de experiências. Isso está em mim, dentro de mim ainda está, mas fisicamente eu acho que estava ficando um pouco mais difícil. Então, foi uma experiência maravilhosa, foram quase 25 anos aqui dentro, 23 anos e um pouco mais, então eu tenho assim, só carinho por tudo que eu fiz aqui, eu brinco de vez em quando. O colégio foi um lugar em que eu fiz tudo que eu queria, praticamente. As minhas aulas de teatro, você foi mesmo no teatro? Não, você não pegou teatro. Eu não peguei. Se você perguntar para as pessoas o que eram as aulas de teatro do tio Sérgio, porque aí é legal falar também, Sérgio é diferente de tio Sérgio aqui dentro. Eu me lembro de uns anos atrás, quando eu comecei a dar menos aula de teatro, fiquei mais com cidadania, educação socioemocional, eu tinha a sensação que eu estava atraindo meus alunos. Eles olhavam para mim e eles esperavam a aula de teatro, não a aula de cidadania. Então, quando eu deixo de ser tio Sérgio para ser o Sérgio também das aulas, ali já começou a vir dentro de mim assim, olha, em algum momento você vai precisar parar. E é muito importante, vocês são jovens, ainda estão no começo, mas eu queria deixar esse recado aqui também. É muito importante na vida, pensando em saúde mental, sabe, Lu? Quando é que eu tenho que parar? Quando é que chegou o meu limite? Quando é que eu tenho que mudar, ir para um outro rumo? Limite não é finitude. Chegar no limite não é porque eu fracassei, acabou. Não, limite é porque eu cheguei até aqui e agora eu vou para um outro lugar, vou fazer outras coisas. Então foi uma experiência muito rica, eu tenho um carinho enorme com os alunos se divertiam muito, eu dava muita risada com eles também. Eu procurei sempre ser um aluno, um professor que busca a interação, sempre no bom humor, nas ideias das histórias que eu criava também para as crianças. E mesmo quando eu fui trabalhar com cidadania e ética, que trabalhava a relação social, a construção do sujeito enquanto cidadão, também foi muito significativo. Para mim foi muito importante. Eu fico muito feliz de saber que muitos alunos guardam com carinho essa passagem que teve pela vida deles, porque eu acho que isso é importante do professor também. Como você quer ser lembrado? O Wagner fala muito pra gente isso nas reuniões de planejamento, Qual é o seu legado? Como você quer ser lembrado pelas pessoas? E hoje eu estou muito tranquilo. Muitos alunos lembram do Sérgio ou do tio Sérgio com carinho, com respeito, porque foi dessa forma que as coisas se deram aqui dentro. Você falou que você tem alguns projetos à parte, que faz como é que funciona, o que você gosta mais? Então, aí é teatro de novo, Porque eu não consigo deixar o bichinho de ter... Na verdade, tudo que é arte, vamos também abrir isso. Eu adoro tudo que tem a ver com arte. Então, eu continuo trabalhando com teatro fora da escola. Eu já trabalhava. Eu tenho, assim, um grupo de teatro, música e dança, só para pessoas que têm necessidades especiais. Os PCDs hoje, que os órgãos de saúde pedem para falar PCDs. Eu gosto de falar de pessoas especiais. Eu tenho síndrome de Down, pessoas que usam cadeira de roda, tem autistas. O que eles fazem? Fazem teatro, música e dança no meu projeto. E é onde entram os jovens, Lu, são os meus voluntários. Boa parte do meu grupo, inclusive tem alunos aqui do colégio. Eles vão lá aos sábados à tarde, lá na APAE, a gente ensaia, O grupo não é necessariamente da APAE. Tem alunos da APAE e tem alunos de programa de educação especial. Mas todos eles precisam ter algum tipo de deficiência para participar. E os meus voluntários me ajudam justamente nisso. Eu escrevo as peças de teatro, como eu já escrevia quando participava aqui, monto os textos, as histórias, e a gente faz a apresentação com esse grupo. Com qual objetivo também? O objetivo é trabalhar a questão da inclusão e da acessibilidade com as novas gerações. A gente conversa muito, sabe, meninas, com o público da idade de vocês. Eu tenho uma ideia de que uma das coisas que vai mudar a percepção da gente sobre inclusão nesse país é se a gente começar a falar com vocês cada vez mais cedo. Como que falo com vocês? Dessa maneira. Traz um teatro, uma música. Você olha uma criança com síndrome de Down, você fala, peraí, ela dança, ela faz teatro, ela se expressa. Então, quando eu receber ela na minha sala de aula ou na minha sala de trabalho, porque um dia ou outro eu vou poder trabalhar com alguém que tem autismo, que usa cadeira de rodas, eu chego diferente, eu vou pensar diferente. E como que eu aprendi sobre eles? Nós escolhemos a arte. Podia ser o esporte, podia ser gastronomia, foi caminhos que estão aí para a gente seguir. Eu escolhi fazer isso. Então, o que eu faço hoje fora da minha clínica é manter esse trabalho no grupo, chama Mente Corpus. Grupo muito legal, gosto muito do trabalho que a gente faz. Os voluntários são fantásticos e a gente está aí, produzindo cada vez mais em nome da arte e em nome da inclusão. Muito, muito bom. E na sua clínica, teve algum acontecimento,
alguma coisa que aconteceu que você assim, eu preciso ajudar urgentemente a pessoa, tipo, precisa de mim. Não sei se uma pessoa que precisava muito, assim, você sentia realmente uma necessidade extrema de ajuda. Olha só, eu acho que tem uma questão de sigilo super importante. É isso que dá a credibilidade do trabalho das pessoas. Eu vou te responder pensando nas demandas de consulta. E aí dá pra gente jogar uma pergunta assim, quem são as pessoas que procuram terapia? Essa é uma coisa que a gente... Qual é o perfil? Na verdade não é um perfil definido. A gente precisa pensar, na Ponta da Lua a gente falou disso, né? Todo mundo precisa de terapia. Isso para você, todo mundo que vem para terapia vai se beneficiar. Eu te diria que todos os dias da nossa vida, isso eu falo por todos os psicólogos, todos os dias da nossa vida a gente recebe situações como essa, de gente que precisa da gente, pessoas que precisam conversar com ele, precisa dividir alguma coisa. O psicólogo, pra você ter uma ideia, ele recebe mensagem dia e noite, do paciente ou de quem quer fazer. O psicólogo ele é lembrado em quase todos os momentos da vida do paciente. Você vive dentro da memória do seu paciente. Então, respondendo a tua pergunta, todo dia a gente tem quem está precisando de ajuda. Setembro Amarelo veio para nos reforçar isso. Mas não só a psicologia. Dá uma olhada no trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida. Converse com aquelas pessoas para você ver como tem gente 24 horas por dia precisando conversar. A tecnologia nos ajudou muito, viu, Sô? Mas ela também apontou uma grande necessidade que o humano sempre teve. Qual necessidade? Gente precisa de gente para ser gente. Não tem outro. Em alguns momentos, gente precisa de gente estudada, preparada para poder acolher. E sempre tem gente. Você falou desse negócio do sigilo. Eu acho que é um negócio que passa pela cabeça de muitos jovens, adultos. Será que se eu vou falar alguma coisa e ele vai comentar com alguém, será que ele vai conhecer alguém de quem eu vou falar? Você acha que isso cria um bloqueio? Um certo insegurança. Um certo insegurança. Até porque uma das demandas muito comuns no consultório são as fantasias, que são essas ideias, essas imagens que o paciente vai criar a respeito do que ele pensa do psicólogo, do que ele vai fazer na terapia, e principalmente quando ele precisa contar alguma coisa que é importante para ele, ele tem muito medo do que é que vão fazer com aquilo que está. Geralmente a gente recebe pessoas do consultório que estão sofrendo justamente por isso, porque dividiram, porque contaram, porque compartilharam, e aquilo não está mais com ele, mas está com todo mundo. Então não tenha dúvida, isso exige de nós um posicionamento muito ético, muito profissional, e ao mesmo tempo, todo profissional formado em psicologia, ele vai entender que ele não tem a menor necessidade de dividir isso, de colocar isso, né, em público, de forma alguma. Aquilo é tão intrínseco, é tão íntimo, e é tão pessoal, é tão particular de quem está te colocando, que não tem a menor necessidade, não vai contribuir nada para o processo terapêutico se você não guardar o sigilo. E principalmente o que eu falei, reforço aqui, é muito importante que o sigilo seja mantido, porque daí a confiança, o vínculo, que é tão importante, vocês vão escutar muito isso. Terapia precisa de vínculo. O que é vínculo? Dando lá o Winnicott, vínculo é aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima, aquilo que nos mantém juntos. Vínculo terapêutico é justamente isso que você faz. O terapeuta deixa muito claro para o paciente, eu estou junto com você. O que você está me trazendo vai ser acolhido. Falo sempre isso no consultório. Você senta no consultório, você não está numa cadeira de réus. Porque na cadeira de réus todo mundo tem alguma coisa para te acusar. Terapia não se acusa de nada. Terapia não se aponta o dedo para ninguém. Terapia não se julga ninguém. Terapia aponta até o quanto você é responsável por você estar ali. Mas jamais condena, mas traz uma sentença. E muita gente que procura terapia, procura já com a sentença nas costas. Eu faço tudo errado, ninguém gosta de mim, eu sou a pessoa que mais sofre na minha vida, ninguém sofre mais do que eu, desculpe, né? Um pouco dessa linha. Então, do sigilo é um acordo, um contrato, né? É a força do vínculo que nasce entre duas pessoas, é fundamental. Bom, falando sobre o seu eu e o seu eu profissional, não sei se dá para entender muito.
Falo muito do eu. É difícil separar, tipo, o Sérgio como pessoa e o Sérgio como profissional, ou eles estão ligados o tempo? Você sabe que no início da faculdade tem essa dúvida, né? Você foi fazer psicologia para se ajudar? A gente escutava muito isso. Ah, só faz psicologia quem está cheio de problema, né? Como se quem não tivesse, está tudo bem, nunca vai precisar, né? Você vai estar, então por que uma pessoa de medicina escolheu fazer ginecologia? Vira ginecologista, vira obstetra, qual a razão disso também? Então, a linha não é essa, mas eu acho que no começo era um pouco difícil separar, porque tem uma coisa assim, quando você vai fazer psicologia, você estuda tanta coisa sobre o ser humano, e não, assim, acho que até o primeiro, segundo ano de faculdade dá um nó na cabeça. Sim, vi muita gente passar por essa dificuldade e vocês estão conversando com alguém também. Eu vim de uma formação religiosa bastante significativa, né? Então tudo isso entrou em choque. A transição do primeiro para o segundo ano foi assim, parecia que alguns professores entravam com os dois pés na minha fé, na minha vida. Meu Deus do céu, parece que me ensinaram tudo errado. O que eu estou fazendo aqui, né? Fui educado da pior maneira possível. Mas nossa, é uma coisa assim muito estranha e ao mesmo tempo apaixonante, porque cada vez que você descobre uma coisa que você não sabia sobre você, lá nas primeiras aulas você vai começando a escutar o professor, você fala, tenho isso também. Nossa, isso acontece comigo também. E aí esse processo ele vai gerando uma certa confusão, mas é apaixonante, é nessa hora que você vai entendendo por que você está ali. Depois, segundo, terceiro ano, um pouco mais, um pouco menos, a tendência é que você consiga alinhar. O que é esse alinhar? Que você vai formando a sua formação profissional. E começa a nascer o psicólogo. Mas você continua tendo vida. Tanto que o psicólogo faz terapia e é orientado, muitas linhas, a linha que eu sigo, por exemplo, insiste muito com os alunos, faça terapia. Não vá fazer, não seja psicólogo sem antes fazer terapia. Não deixe de fazer análise. Fundamental. A supervisão também, todo psicólogo você está sempre buscando supervisão para acompanhar seus casos, para você ter auxílio, para você ter suporte. E é super importante, até para trabalhar isso, né? Porque de vez em quando eu escuto, mas viu, você não tem problema, né, Sérgio? Você resolve o problema de todo mundo, como que você vai ter problema? Você não pode ter problema. Não. O eu, na tua pergunta, estou sendo quem eu sempre fui. Né? Eu sou um atrapalhado com as coisas, né? Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Sem terapia, eu não daria conta. Né? E não, aí que é legal. O fato de eu ser uma pessoa como qualquer outra não vai me inviabilizar de ser psicólogo. Essa é uma questão super importante. Você tem uma formação, você leva isso a sério, você tem seus estudos, continua sendo. Né? Lógico, você fala, mas Sérgio, não tem que ter um certo cuidado com a postura, né? O psicólogo pode ir em qualquer lugar? Não necessariamente. Né? O psicólogo pode frequentar qualquer coisa, não pode ter qualquer tipo de... Não necessariamente. Ele é um bom e velho, vocês vão conhecer isso na faculdade de vocês. Seja qual curso vocês vão fazer, é o código de ética. Né? A ética precisa reger. Tem certas coisas que não cabem. Atitudes, posturas. Né? Mas essa é uma vigília, meninas, muito pessoal. Né? Pautada no meu código de ética, mas eu tenho muita consciência disso. Tá? Para não misturar as coisas, é fundamental. Até porque eu posso encontrar meu paciente no restaurante. Eu posso encontrar meu paciente na praia. Então, não vou me esconder, né? Não é para guardar só o paciente. Não vou fazer isso, não funciona, né? Mas aí que entra a conduta, aí que entra a postura, entra a transparência e a ética da sua conduta profissional também. Outras pessoas. Eu já vi muita gente falando que eles criam outras personalidades para diferentes situações. Por que você acha que isso acontece? É tipo prejudicial? Como assim? Quem cria? Tipo, a pessoa tem a sua própria personalidade, mas dentro de outras situações, por exemplo, na escola ela é uma pessoa, casa ela é outra, ela vai criando várias personalidades dentro dela mesma. Sim, eu acho que o que você está falando aí foi converter em realidade clínica, né, que é onde eu tenho mais segurança para falar. Os transtornos de personalidade, eles são muitos. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a ficção, nas séries, nos filmes que a gente assiste, ou mesmo em algumas narrativas que aparecem pela internet, confunde um pouco as coisas, né? Essa ideia de que eu sou João, depois eu sou Pedro, depois eu sou Maria, e como é que isso se dá? Precisa tomar um pouco de cuidado como é que essas narrativas são construídas. Quando a gente olha para a construção científica, né, a torno de personalidade, o que a gente entende? Personalidade são traços característicos que formam o sujeito. Okay? Traços característicos que não são estáticos, dinâmicos.
psicodinâmicos. O que é isso? Estão sempre em movimento. Então eu não mudo a personalidade de uma pessoa, isso é claro. Mas eu reconheço que os traços característicos que formam essa pessoa passam por determinados dinamismos, seja os estímulos, a questão temporal, com quem eu vivo, as pressões do dia a dia, isso tudo atinge os traços da nossa vida. E aí eu vou gerar o que a gente chama hoje de transtorno de personalidade. Você pega, por exemplo, oscilação de humor, que classicamente é chamado de transtorno de humor. Na frente vai virar transtorno bipolar, pensando numa linha, né? O que a gente está falando? É transtorno. Algo que funciona fora da ordem, transtornado. Algo que funciona, veja que eu uso o termo funciona, mas de maneira transtornada, desordenada. E aonde isso aparece? Na personalidade. Então, uma pessoa que oscila de temperamento, ela não troca de personalidade. Ela não é uma coisa de manhã, ela é outra coisa à tarde. Mas ela é uma pessoa que apresenta oscilações no temperamento, oscilações no comportamento, perde um pouco da estabilidade emocional. Às vezes de manhã você conversa com a pessoa, ela até está mais calma, no período da tarde ela já está um pouco mais instável, irritada. Ela trocou de personalidade? Não necessariamente, mas se o transtorno é denso e intenso, vai dar a impressão que ela virou outra pessoa. Mas aonde está se manifestando? No aspecto psicológico, na forma de expressar o transtorno, de como ele se apresenta. Isso vale para a oscilação de humor e vale para muitas outras, né? Então eu tenho um cuidado muito grande, que as narrativas ultimamente estão às vezes confundindo um pouco a cabeça das pessoas, né? E aí fica meio místico, não místico, fica meio ficção. Você olha nos personagens na série e você fala, meu Deus, mas a gente pode ser desse jeito mesmo? Até que ponto é? De certa forma até pode ter coisa muito parecida. E às vezes a gente vai se educando por isso. Bom, encerrando já o nosso podcast, eu devolvo a palavra. Deixa alguma opinião sua que você deve ajudar as pessoas. Um recadinho. Tá bem. Olha, primeiro eu quero agradecer a vocês dois. Fiquei muito feliz, foi ótima a conversa, adorei. Ficaria o resto do dia aqui, né, conversando com vocês. Agradeço ao Júnior também pela oportunidade. Fico muito feliz de fazer isso numa escola que eu amo, que eu adoro, o Guardão Next. Coração, né, de todas essa escola foi muitas escolas, né? Essa lá com Canarinho, Integrando, Integral, Next. Então assim, eu passei por todas, então eu tenho um carinho muito grande de fazer isso que eu estou fazendo. Então muito obrigado por ter lembrado de mim, né? Tá bom, né? Imagine. Leve um abraço para os seus amigos também, que lá deve ter alguns que foram meus alunos. Sim. E o recado que eu deixo está dentro do que a gente conversou sobre saúde, tá, meninas? E encontros como esse. E ajude as pessoas a entender a importância de cuidar. Que isso sirva de incentivo, que isso sirva de estímulo e principalmente de informativo. Eu acho muito bacana que a proposta de vocês aqui é trazer informação, trazer conhecimento. Então, o meu recado é que as pessoas continuem acreditando na importância de cuidar da sua mente, né? E aproveite cada vez mais. O tempo está te dando. Experimente da vida. A vida é sempre experiência. Todo dia é uma experiência. Ela seja assim. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Ao público também pela conversa. Foi muito gostoso. Muito obrigada por você vir. Obrigado a vocês. Um abraço, pessoal. Obrigado.